bitcoinheiros e bitcoinheiras. Mais um episódio, dessa vez com Guilherme Bandeira. Ele foi o tradutor do livro do Saifedean Ammous, o Padrão Bitcoin. Ele que traduziu para a versão brasileira, com revisão do Breno Brito. E muita gente conhece ele por causa disso, mas na verdade o cara tem muito mais a contribuir. Ele levou o papo para caminhos aqui muito interessantes e que eu acho que a gente não tinha explorado ainda no podcast. Eu fiquei muito feliz com o resultado e espero que vocês também gostem. Acho que vão gostar. E, bom, compartilhem, se inscrevam e curtam. E compartilhem com aqueles amigos que ainda não caíram na toca do coelho. Quem sabe não é esse episódio que vai fazer eles caírem. Até a próxima, pessoal. Um abraço. E eu quase ia esquecendo, sigam e se inscrevam na newsletter do Guilherme Bandeira, guilhermebandeira.substack.com. E aí, Guilherme, bem-vindo ao 21 Milhões Podcast. Tô animado para esse papo aqui. Ter o tradutor do padrão Bitcoin aqui no 21 milhões é uma honra e também tenho certeza que a gente vai bater um papo sobre muitas outras coisas. Bem-vindo. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. Eu gostei muito do seu podcast, estou ouvindo todos os episódios e eu acho que foi uma grande surpresa e uma novidade boa aí nesse ano tão interessante para o Bitcoin. Você está fazendo um ótimo trabalho. Eu me sinto honrado com o convite. Valeu, Guilherme. Obrigado mesmo. Eu que estou feliz de ter você no 21 milhões. Vamos começar então, se você puder contar um pouco da história, como que você descobriu o Bitcoin, como que você caiu no buraco do coelho. Eu me interessava pelo tema da moeda forte antes do Bitcoin nascer. Quando estava na faculdade, eu lia o Hayek, o Friedrich von Hayek, para uma matéria chamada Direito e Desenvolvimento. E era uma matéria que o pressuposto era o seguinte: qual o papel das instituições jurídicas para o desenvolvimento? E era uma matéria tanto teórica quanto histórica. Na história, a gente viu a história do Brasil, começou da Era Vargas, plano de metas, o PAEG no regime militar, depois os planos de estabilização monetária, plano Verão, plano Bresser, plano Collor, depois a reestruturação do Estado no FHC, e a gente viu analisou alguns autores que viram quais foram os impactos desses planos e desses planejamentos econômicos para o nosso desenvolvimento, e a gente também estudou a teoria por trás de alguns deles, né? Tinha as teorias cepalinas do desenvolvimentista, Celso Furtado, o próprio Bessa Pereira, e um desses autores que nós estudamos foi o Hayek. Só que ele tinha uma visão diferente do que ele achava que era o papel do direito para o desenvolvimento, e era uma visão que mais me agradou, que basicamente o argumento é que o Estado ele não deve ter um fim aos indivíduos, ele não deve buscar um fim específico. Ele tem a força coercitiva e ele deve ser restringido a partir de regras abstratas e gerais, para que os próprios indivíduos atinjam os fins que desejar. Então, eu gostava de filosofia política, gosto ainda, filosofia moral, e eu sempre achei essa visão mais de acordo com minha visão de liberdade. Assim, a gente não estudou a questão da moeda em si, a questão da moeda forte, mas eu lembro que o professor comentou, e depois eu fui ler mais a fundo, que o Hayek era a favor de que não deveria existir controle da oferta monetária do Estado. Então, a gente devia tirar do Estado esse poder sobre a moeda. E falava da questão de moedas não estatais, padrão ouro, ou padrões metálicos. Então, desde então, eu achei interessante. Isso foi em 2008. Mas isso, Aí, o Hayek, como você mesmo disse, ele
quando você começou a ler sobre ele não estava falando muito Uhum. sobre economia e moeda, né? Pelo conteúdo que você foi introduzido Do ao conteúdo Hayek. específico, não. Tem um livro específico Ele, que é a Desnacionalização do Dinheiro, que a gente não chegou a ler. Nós lemos os livros mais tá. clássicos, né? E Que é ele, e a ele Constituição. nisso aí, ele já, nesse conteúdo, nesse livro que você estava lendo, ele estava Uhum. passando a ideia de que o Estado, na verdade, ele tem que controlar algumas regras do jogo, mas ele não tem que criar o fim ou o Isso, objetivo final para o cidadão. Ele tem que deixar o isso, cidadão se encontrar o seu próprio caminho e só manter algumas regras específicas. isso. Ele é uma visão de acordo com a liberdade, é uma visão em que o, o Estado ele não tem que planejar, ele não tem que dizer o que deve ser atingido. Um exemplo é o artigo 3º da nossa Constituição, que diz o Estado brasileiro deve atingir, superar as desigualdades regionais, coloca vários Sei. objetivos. Uhum. E isso é uma forma, segundo uma tradição da filosofia moral, de você instrumentalizar a vida e o patrimônio das pessoas. Né? Então, Entendi. ele não tem que ter... Ele tem que... Para o Hayek é muito importante que o Estado, que o Estado, que existam regras, que essas regras sejam cumpridas. Porque assim você consegue se planejar. E o planejamento do próprio indivíduo é importante. Eu preciso saber quando a regra vai me atingir ou não. Então, eu consigo fazer Ah, cálculos econômicos. É, por exemplo, uma metáfora seria que a regra, a lei da gravidade, ela aplicava todas igualmente. Não uhum. deve existir regras diferentes. Então você trata as pessoas com igualdade perante a lei, mas que você deve instrumentalizar recursos ou pessoas ou tempo de vida das pessoas para atingir determinados objetivos específicos, isso é tratar as pessoas como instrumentos e não como fim em si mesmo. Isso me lembra um pouco da Declaração de Independência Americana, que diz lá que direitos, né? Declaração de Direitos dos Cidadãos Americanos, Uhum. que inclui a vida, a liberdade e é que eu estou tentando traduzir, mas é pursuit of happiness, que né, perseguir a felicidade, né? É, Isso me a parece que busca. é alinhado com isso que você está falando, que no sentido de que o Estado tem que criar o ambiente para a pessoa perseguir os seus próprios fins, né? E não o Estado Isso, definir os fins. isso, Bem exatamente. interessante. Ele é muito fã da tradição dos Founding Fathers, do Bill of Rights. Uhum, Inclusive, ele faz todo, no livro A Constituição da Liberdade, da década de 60, ele faz um apanhado histórico de qual foi a formação intelectual dos pais fundadores, que uhum. está muito próximo do iluminismo escocês, do Adam Smith e do David Hume, que eu também, quando li, eu achei fascinante. Então, é uma tradição que sempre eu gostei. E Bacana. curioso que é uma tradição que hoje é vista como o nascimento da economia e que colocava uma grande importância na moeda forte. Se você tira a moeda forte da equação da riqueza das nações, não existe nada do que o Adam Smith vivia como as vantagens de um comércio livre. A especialização, a divisão de tarefas. Ah, Então, e é curioso que hoje a economia ela esqueceu grande parte do que esses fundadores da economia falavam. Então, se você não tem uma moeda forte para a tradição clássica da economia, isso é claro na obra do Hume e do Adam Smith, você não tem nada do que eles falavam que eram as vantagens de uma sociedade livre. Né? Então, perfeito. eu sempre gostei desse argumento. Bom, enfim, Tá. aí eu gostava do argumento jurídico do Hayek, Uhum. mas depois eu fui estudar, estudei nos Estados Unidos e voltei aqui, eu só tive contato mesmo com o Bitcoin em 2016, 2017, quando eu estava Tá. bem aflito com a situação no Brasil, e eu seguia uma página chamada Zero Hedge, e ele falava de Sei. investimento em ouro e prata. Uhum. E eu cheguei a buscar, tentar ver se dava para comprar ouro, e é muito difícil encontrar venda de ouro no Brasil,
porque eu não confiava também em renda fixa. Depois do Wesley Day, eu falei, nossa, isso daqui é muito esquisito. Eu não entendia também como eram formados esses fundos, eu sempre fui muito avesso ao risco. E aí meu irmão falou, olha, por que você não vê o Bitcoin? Tem subido bastante. E aí eu fui pesquisar. E eu fiquei fascinado. Encaixou com a minha visão de que deveria ser uma moeda. E aí depois eu comecei a pesquisar mais a fundo. Então só Entendi. foi Já depois de algum encaixou tempo. com a filosofia que você tinha jurídica, posso dizer assim, filosofia jurídica que você já tinha Isso, estudado. isso, com a filosofia jurídica e com a filosofia moral, com Legal. a qual eu concordava. E no ano de 2017 foi curioso, né? Porque foi um ano que teve aquela alta no fim, mas foi um ano muito turbulento. Teve a guerra do tamanho dos blocos, então eu Sim, eu não estava acompanhando isso desde 2015, né? Então eu mergulhei nisso realmente buscando saber, entender primeiro o que significava essa guerra e também entender a regulação jurídica no Brasil. O primeiro artigo que eu escrevi foi sobre a regulação jurídica, eu publiquei no Terraço Econômico, que era dos amigos meus, mas legal. estudando o que o Brasil já tinha normatizado. Tinha na época uma circular do Banco Central, bem sucinta, que falava que o Bitcoin não representava perigo ao sistema de pagamentos do Brasil, que era Uhum. muito baixo o volume, e Uhum. tinha já o projeto de lei do deputado Áureo, então, mas não tinha muita coisa assim escrita em português. Mas E então eu esse fui projeto de lei do Áureo Ribeiro é lá de 2017? lá de Ah, trás. não sabia. Ele E tá é muito por que que voltou à tona agora isso? porque foi concluído, se não me engano. Eu não estou acompanhando de perto o processo legislativo, mas esses projetos eles demoram geralmente. Entendi. Vai para várias para a CCJ, ele é discutido em vários âmbitos da Câmara e só depois é votado no plenário. Então, é um projeto muito antigo. Tá. Eu não sei qual que faz parte da política legislativa, eu não sei exatamente o motivo. Entendi. Tá. Mas aí você começou a E pesquisar tudo de um pouco envolvido o Bitcoin, se tinha uma norma, alguma instruções normativas ou a história do dinheiro, isso, tudo isso você começou a cair de cabeça. comecei. E na época tinha uma discussão interessante se as exchanges que tinham a posse dos seus bitcoins deveriam ou não dar o Bitcoin Cash para os clientes. Isso teve uma diferença. Em algumas ficaram, outras não. Qual que deve ser a política? Eu comecei a pensar qual que deveria ser a responsabilidade de uma exchange que está com a custódia do seu Bitcoin, ou seja, ela está com as chaves privadas e ela Uhum. tem o fork na mão dela. E se ela tem que dar o Bitcoin Cash para você. Então, eu pesquisei isso e quem me orientou nessa época, assim, no Brasil, foi os vídeos do Fernando Urich, né? Que era Tá. um dos únicos que falavam com propriedade. Sim. Inclusive, por exemplo, não conhecia o Daniel Fraga do começo. E os vídeos do Urich, eu pensando agora retrospectivamente, eu acabei de ler o livro sobre as Fork Wars, né, a Block Wars, Uhum. e o Urich, ele fazia ótimos comentários. Eu nunca pensei que o Bitcoin Cash fosse vingar, porque o Urich apontava muito bem que aumentar o tamanho do bloco ia ser um trade-off errado, que ia centralizar a rede. E ele já falava de Lightning Network lá naquela época, então foi um material muito bom em português para ver. Em inglês, na época, tinha o Nakamoto Institute, do Pierre Rochard e do Gladstein, e outros americanos que já falavam, o Tour de Minster, o Sim. Jimmy Song, É, e todas belas referências, né? eles são muito bons, estão aí até hoje. O Nakamoto Isso. Instituto, que você falou, Instituto Nakamoto aí que você falou, tem umas Uhum. pérolas lá dentro, muito boas, né? É Pierre Rochard e o Tem o Michael Michael Goldstein, Gladstein. né?
Gladstein, É né? Goldstein. Bom, não Eles sei, são. tipo, posso Se, pesquisar aqui. se alguém não souber nada sobre Bitcoin e entrar por esse site e ficar só lendo os textos de lá, tá muito bem informado, porque realmente eles são muito bons. Claro tá o white paper do Satoshi Nakamoto que todo mundo tem que ler e reler quando não entender. Então, eu acho que é um material assim que é um material mais antigo, mas é excelente até hoje, é excelente. E na época também tinha o Trace Mayer, né, Sim, que que também caiu. ele tinha ele tinha um podcast muito bom chamado Bitcoin Knowledge e era excelente também, mas foi defenestrado aí. Ele tentou fazer uma propagandinha aí do. Qual que era o nome daquela moeda? Esqueci o nome da moeda. Nimble Coin. Mimble, isso, exato. E aí Eu não, sumiu eu desde tenho então. ele estava nos últimos podcasts ele falava muito sobre a questão da privacidade e aí eu acho que ele Sei, cruzou uma linha. Eu não sei se foi consciente ou não. Talvez ele possa estar preparando. Acho que na época talvez ele tenha preparado uma sumida. Então não sei o sei. que aconteceu de vez. Mas ele é muito bom. Ele é muito bom. Pô, legal. Mas aí você começou a se Sim. envolver com o ecossistema de alguma maneira, porque você acabou, no final das contas, traduzindo o livro do Seyfadin, né? Como que foi esse Sim. processo? O livro do Seferdin eu li mais para frente. Só li em 2019 Tá? e E, e foi um livro que eu acho que muita gente também sente isso, né? Que é um impacto muito grande na gente. E eu pensei É. que eu tinha que eu não vi primeiro se tinha tradução, não tinha. Eu fiquei fascinado por ele e eu ficava surpreso que não tinha tradução ainda. E eu encontrei uma foto que o Seyfedin publicou sobre e fazendo propaganda do livro as traduções. E eu falei, olha, não tem em português ainda, no português do Brasil. E ele falou, manda um e-mail para mim que eu te boto numa lista. E aí, depois de um tempo, eu recebi um e-mail dos editores perguntando se eu podia começar a tradução. E aí, isso foi durante a pandemia. E eu comecei a traduzir em casa e foi excelente. Foi, além de traduzir, é um processo que se aprende muito também, porque existem termos que não tem correspondência, você tem que fazer escolhas difíceis, Sim. algumas que não ficam tão boas. E eu fiquei trabalhando nela alguns meses e no fim eu decidi criar o meu Substack para também divulgar o livro e alguns textos e pensamentos que eu tinha sobre Bitcoin. Legal. Você criou essa newsletter, vamos conversar um pouco com ela, sobre ela. Você criou, eu vi aqui que a primeira newsletter foi em 29 de outubro, né? Foi logo quando você terminou de traduzir o Isso, padrão Bitcoin? Uhum. Foi, tanto é que o primeiro, eu vi que assim, muita gente tem preguiça de ler, Sim. e principalmente livro. É, é. e, e eu queria que atingisse o maior número de pessoas, né? Porque Uhum. muita gente não sabe o que é o Bitcoin, você sabe, né? Propaganda, Ah, e é difícil alguém realmente ter curiosidade e ir atrás. Então eu sim, falei, vou passar por até todo o barulho e chegar no final, né? todo Difícil. barulho. Ah, E eu falei, então vou resumir o livro, eu vou tentar ao máximo pegar um texto e falar os pontos principais e vou colocar como se fosse um resumo. Então, o artigo que eu publiquei na newsletter foi um resumão mesmo, e depois foram outros, assim, mais do que eu pensava e com outros temas mais abrangentes, não só o livro. pô, legal. Tem algum específico que te marcou, assim? Teve um, na verdade, tem um que a gente até conversou antes do programa que a gente podia conversar sobre ele, que é o Bitcoin já é moeda no Brasil. Se você quiser introduzir aí o tema. Eu escrevi esse artigo porque tem muita confusão, principalmente depois de El Salvador, sobre o que significa algo ser moeda em um Tá. lugar, em uma jurisdição específica.
Aham. Nós já estamos no Brasil desde 33 com um padrão fiduciário que nós rompemos com o lastro do ouro. Então, nós estamos Desde quase quando? Desculpa. Desde que ano? desde os decretos do Vargas de 33, decreto 51. Ah, Eu, inclusive, tenho outro então, artigo sobre o nascimento da moeda fiduciária estatal no Brasil. entendi. Então, na verdade, quando a gente fala do nascimento da moeda fiduciária lá nos Estados Unidos, em 71, em tese, né? É, Quando, fiduciária, quando o Nixon fiduciária, deu o decreto lá, na o verdade, no Nixon, Brasil já acontecia isso há muito tempo. não, o Nixon Shock foi o perda do lastro do dólar em relação aos dólares que os outros bancos centrais tinham. Mas o lastro americano foi perdido lá atrás, quando foi com o Roosevelt. Então, os americanos já não podiam resgatar o dólar por ouro desde da mesma época que no Brasil, praticamente. Tá, entendi. Então, em 71, na verdade, é um marco em que os outros bancos centrais também perderam esse direito, mas, na verdade, os Isso, cidadãos já tinham ficou perdido esse direito isso. Os lá cidadãos já atrás, tinham na década perdido de lá 30. atrás. O Entendi. Nixon Shock foi um calote do governo americano em relação aos outros bancos centrais, que usavam Isso, o tá dólar bom. e podiam resgatar por uma Sim, pressão resgatar por das, ouro, né? Para né, deixar por claro. ouro. Tá. Mas os cidadãos já não tinham mais esse lastro, mais ou menos da mesma época que nós. Entendi. Tá. Então, então nós estamos quase um século sem referência do que significa ter uma moeda forte, do que Uhum. significa ter uma moeda lastreada, né? O papel moeda lastreado. Então, eu muita gente tem uma visão estatal disso. Eles pensa-se, né, economistas, cartalistas que se chama, acham que quem diz o que é moeda é o Estado. É o Sei, Estado que essa é uma diz. ideia, essa é uma ideia muito popular hoje em dia, É, infelizmente, né? Que o pessoal não consegue entender que, na verdade, não. isso é algo muito novo historicamente, né? Sendo que a moeda forte, ela foi uma escolha do mercado e a moeda fiduciária estatal nunca foi uma moeda escolhida pelo mercado. Ela sempre foi uma Uhum. imposição, uma criação do Estado. Então, desde 33 se criou, para você criar uma moeda estatal, uma moeda fiduciária não lastreada, é necessário Aham. primeiro tirar a conversibilidade. Então, você não tem mais a moeda antigamente, quando é um papel moeda lastreada, Uhum. ela é um título ao portador. Então, a moeda diz assim: o portador dessa nota tem direito de chegar no banco e pedir uma certa quantidade de metal. Tanto é que a Sim. definição de moeda antigamente estava em pesos e medidas. As moedas eram recortes de um metal precioso. Então, a libra, o dólar, ela era uma certa quantidade de gramas de metal precioso. Então, o título Sim. daquela nota poderia ir ao banco e resgatar. Aham. Então, você tira essa conversibilidade. Então, vira o que se chama valor nominal. Então, você não tem direito de ir lá resgatar, e o que está escrito na nota é o que o devedor deve entregar. Então, você só pode exigir a nota, você não pode exigir o lastro. Além disso, você cria. Então, você se pergunta, ué, se o Estado faz isso, as pessoas vão começar a usar moedas estrangeiras. Elas vão começar a usar moedas fortes. Sim. Então, o Estado Aham. cria também, ele cria também o controle de capitais. Ele diz, inclusive, esses dois decretos do Getúlio Vargas acabam com a cláusula ouro, que você não pode resgatar, e que também diz que só vai circular aqui dentro, a moeda se torna um recurso estratégico. Aqui dentro do Estado brasileiro só passa a circular a moeda aprovada pelo Estado. A moeda Ah, estrangeira já só em casos excepcionais ela pode ser, ela tem uma regulação específica, por exemplo, como contrato de câmbio. Então, todas essas intervenções legislativas criam a falsa impressão de que quem diz o que é moeda é o Estado, porque a gente já está há muito tempo no padrão sei. fiduciário Desde os anos governamental, 30 desde os anos 30 no Brasil. Há quem diga que nunca houve moeda, e eu concordo com essa visão, nunca houve moeda forte mesmo no Brasil, porque no Brasil. sempre circulou mais, sempre era mais de fato não circulava muito, porque desde a nossa independência
Inclusive, no livro do Caldeira, A História da Riqueza no Brasil, ele conta isso, é interessante, que a primeira discussão legislativa no Brasil no parlamento foi uma questão de inflação, que o imperador estava fazendo a recunhagem das moedas e tirando o lastro aos poucos, para pagar a dívida que a gente tinha com Portugal. Sei. É. Então, então, assim, o que circulava no Brasil era muito papel e fiado. Então, essa forma que a moeda não circulava tanto. Ou Dessa seja, o forma brasileiro como... nunca teve moeda forte, não é à toa que ele não entende o Bitcoin. Isso. A gente não tem a moeda forte, a gente nem fala, inclusive, umas questões da tradução, a moeda sonante, a moeda sound money, a gente nunca foi uma vontade política, moral brasileira de colocar um limite ao Estado de emitir moeda, ou foram esses programas de desenvolvimento. Temos que desenvolver o Brasil, o plano de metas, que foi superinflacionário, foi o PAEG, foram os gastos. Os únicos representantes liberais no Brasil é o Eugênio Budan e o Roberto Campos, que tinham alguma crítica a mais ao poder do Estado sobre a moeda, que foi assim, na nossa história são poucos políticos e intelectuais que eram a favor da moeda forte. Inclusive um deles é o Monteiro Lobato, que na época do Getúlio Vargas falava que era um grande roubo que ele estava fazendo. Tem artigos dele nos jornais falando, olha, a gente está sendo roubado aqui porque está perdendo lastro. Isso daqui é um calote que o governo está dando. Então, eu escrevi esse artigo porque o Bitcoin já é moeda no Brasil. Porque eu entendo que a moeda, quem escolhe a moeda, se eu compro algo seu e recebo em Bitcoin, a gente já usa isso como moeda. Já é uma forma de compra e venda. Já é algo em troca de dinheiro. Porque Bitcoin, se as partes decidirem acordar que o pagamento será em Bitcoin, será em Bitcoin. E isso sim já é moeda. Mas o que as pessoas estão discutindo é o legal tender, é o curso legal ou curso forçado, que aí o Estado não reconhece o Bitcoin para pagamento de impostos e também ele não reconhece o poder liberatório de uma dívida em Bitcoin. Por exemplo, o poder liberatório, se alguém oferece para pagar uma dívida em real, você é obrigado a aceitar. Então, é uma outra forma de limitar a liberdade contratual das pessoas de usarem o bem monetário que mais foi interessante para elas. Então, mas isso é impossível. É impossível isso acontecer, por exemplo, sem ter a legislação que passa o Bitcoin como moeda de curso legal, é isso? Isso pode acontecer essas relações contratuais podem se estabelecer, por exemplo, vamos imaginar que nós estamos entrando no padrão Bitcoin e as pessoas passam a receber satoshis, isso para comprar pão, isso pode acontecer normalmente. O Estado não precisa impor. A questão é assim, o Estado só precisa impor quando ele quer impor uma moeda dele. Quando ele quer arrecadar em uma moeda específica, ou quando ele quer criar uma reserva de mercado para moeda nacional. Mas, por exemplo, no nosso artigo, o nosso Código Civil diz o seguinte, eu vou ler o artigo 318 para você, rapidinho. Eu não quero aborrecer seus ouvintes, mas eu acho que é importante. Maravilhoso isso. Vai, ele fala assim, são nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuando os casos previstos na legislação especial. Então, é nulo se eu falo que vou pagar em ouro ou em moeda estrangeira, exceto uma legislação específica, por exemplo, contrato de câmbio. Então, eu não tenho liberdade no Brasil nem se eu for usar como unidade de conta, nem para compensar a diferença entre o valor dessa e a moeda nacional. Eu não posso usar ouro como unidade de conta. Eu não posso usar também nem como um meio de liquidar uma dívida. Então, por exemplo, se o Brasil reconhecer o Bitcoin como moeda, e isso for visto como moeda estrangeira, como está no artigo, vai ser uma cláusula nula. Então, fala assim, o Brasil tem que reconhecer o Brasil tem que reconhecer o Bitcoin como moeda. Tem que ver o que vai acontecer com esse artigo. Vão ser nulas as convenções, porque o Brasil, no próprio Código Civil, isso é algo que vem desde 1933,
já Uhum. reconhece que é nulo uma conversão. Se eu falar, por que eu não posso pagar você em dólar se eu quiser? Por que eu não posso pagar você em libra esterlina ou franco suíço no Brasil? É. Para o judiciário brasileiro, para a jurisdição brasileira, isso seria nulo. Então, eu achei que, assim, mas assim, o que importa, qual que é o seu conceito de moeda? O meu conceito de moeda é o bem monetário, é um conceito amplo, Uhum. mas depende como que as instituições jurídicas brasileiras vão entender isso, vão reconhecer como nulo, não vai reconhecer, isso são outras questões. Isso é uma outra, é uma visão estatal. Então, eu não sei se eu gostaria se o Brasil reconhecesse o Bitcoin como moeda, porque o Bitcoin não precisa desse reconhecimento. Mas, assim, se você quer facilitar, se o Estado quiser receber impostos em Bitcoin, se ele quiser, eu não sei, falar que pode pagar com Bitcoin, tudo bem. Eu acho que deixar mais clara essa questão do Bitcoin no Sei. Brasil, É. eu acho que são outras questões, mas assim, depende. Às vezes a gente tem que ter cuidado com o que a gente deseja, porque Uhum. eu já vi gente, eu não vi o último projeto de lei do deputado, mas ele pode equipar as exchanges como bancos, então precisa de uma licença específica, como chegou a acontecer em Nova York, que atrasou muita coisa. O desenvolvimento do Bitcoin lá foi horrível, porque tinha uma licença para você fazer, negociar, custodiar moedas. Entendi. Então, Então tem que ter uma cautela aí, né, nesses tem que avanços ter muita jurídicos. É isso que cautela. você está dizendo. Porque, Sim, às vezes, sim, se um muito. projeto de lei reconhece o Bitcoin como uma moeda, pode cair nesse caso de ser uma moeda estrangeira, vamos dizer assim. E aí você É, proíbe toda uma gama de contratos aí, né, e de transações que podem ocorrer. sim, causa muita insegurança jurídica e, concordando com Hayek, se tem uma coisa que o Estado deveria fazer é dar previsibilidade Ah, para os contratos, para a propriedade, sim. e não causar mais confusão, porque vai ter a lei pode passar, aí os juízes vão interpretar de outra forma, até chegar no STJ e pacificar a jurisprudência já é outro processo. Ah. Então, eu não sei como vai ser essa regulação e não sei se deveria ser legal tender, porque o curso forçado, o curso legal, porque isso é um resquício autoritário na minha visão. É complicado, hein? Eu entendo pouco da área legal, assim, então não consigo muito opinar, mas pelo que você está falando, Uhum, me parece que quanto menos os nossos deputados resolverem escrever aí sobre Bitcoin, melhor, uhum. talvez, né? Eu fico pensando que a tradição liberal ela precisa. Eu vou fazer uma digressão aqui. O que o Hayek achava de importante na tradição do common law Uhum, inglês e americano? É um tipo de criação normativa mais descentralizado. Ele é a sim. partir de casos, os juízes eles têm a obrigação de rever os casos, então é uma evolução mais orgânica do direito, é uma Mas evolução de baixo para descentralizada, cima, né? Mais de de baixo baixo para para cima. cima. Ele tem uma racionalidade maior, ele tem uma discussão mais profunda, se você pode fazer analogia entre os casos. Então Aham, ele nasce de questões assim, de questões de direito privado, sucessão, contratos, propriedade. E ele é um tipo ele não causa muitas surpresas. Ele vai evoluindo e ele vai resolvendo as questões, pacificando as questões de uma forma mais orgânica. Assim como a sim. linguagem, assim como a linguagem Ah, ela vai evoluindo de forma orgânica. Se você tem uma lei específica que fazendo política pública, querendo resolver algum problema, isso pode assim, ele pode já cair naquele problema de você usar o Estado para eu vou combater lavagem de dinheiro, eu quero combater a corrupção, já sim, começa a ter vários objetivos que acabam talvez tirando a liberdade do indivíduo de escolher o bem monetário que ele quiser e sim. também gerando Efeitos colaterais, né? efeitos Consequências que às vezes o colaterais. legislador não tem ideia do que ele vai criar Sim, aquilo, né? sim, Como o sim, KYC, né? sim.
É, essa política de coletar dados dos clientes, dados financeiros principalmente, as instituições financeiras são obrigadas a fazer isso. Em tese é para combater o terrorismo, mas acaba que uhum, não combate muito bem o terrorismo, e esses dados acabam sempre caindo na mão de hackers e a própria população fica mais vulnerável por causa dessa lei que, em tese, era para proteger a população, né? Mas exato. A gente, eu queria falar sobre isso, porque uhum, o Hayek é um cara que ele começou falando de economia e depois, um pouco mais tarde na carreira, foi falar de direito e tal. E, então é aonde eu acabei esbarrando nos assuntos de direito que eu já esbarrei na minha vida, foi através do Hayek. E esse conceito que você acabou de trazer de o direito natural versus o direito forçado, vamos dizer, ou o direito através do Estado, eu queria pedir para você explicar um pouco sobre isso, uhum. porque eu acho que tem muito a ver com Bitcoin e talvez às vezes não é um assunto tão explorado. Se você puder Sim, falar um pouco claro. disso, de direito natural Falo. versus. Falo, sim. A tradição de direito natural é muito antiga, né? Ela vem desde dos pensadores romanos até a contemporaneidade. Então, Uhum, ela depende do que a pessoa ela quer dizer com o conceito de direito natural. Algumas pessoas entendem como uma forma da própria moralidade dizer o que é o direito válido. Outras dizem que já é uma uma forma de superstição, que o único direito que existe é o direito positivo, o direito do Estado. E então, no diálogo, você tem que estar atento a entender o que a pessoa quer dizer, porque é, o, no século XX, a tradição mais assim mais estudada e comentada de direito foi a tradição do positivismo jurídico, que é a tradição que diz que o direito é aquele que emana do Estado, né, das instituições estatais. uhum, Então, é uma tradição que tenta negar o que é possível, sim, ter uma forma de direito, uma criação de direito que não passe pela criação deliberada do homem. Então, é uma tradição que diz que a razão, ou os costumes, ou a moralidade, ou uma revelação divina, existem outras formas não deliberadas de criar o direito. Então, uma visão que diga que o direito ele nasce da própria moralidade, de como a gente de intuições morais que nós temos de respeito à propriedade ou de morais vindas de uma tradição religiosa, que diga que isso tem um sentido de direito, o sentido que os juristas usam. uhum, O positivismo vai dizer que isso não, que são um tipo de superstição. E, sei. e é um debate que existe até hoje, né? Se o direito natural ele tem alguma força normativa, se é uma tradição do passado, se ele compete com o direito estatal ou não. Então, E isso eu se reflete em tradições de direito diferentes, como você já mesmo mencionou, o common law americano e inglês versus a tradição de direitos que a gente tem aqui no Brasil? esse tema ele voltou à tona depois da Segunda Guerra Mundial, porque muitas pessoas, ou muitos juristas, intelectuais, disseram que a grande parte da barbaridade que nós vimos na Segunda Guerra Mundial, foi culpa do positivismo jurídico. Uhum, Porque a desculpa de muitos, do Eichmann, de vários nazistas, foi que só estava seguindo ordens, só estava seguindo direito. E sei. o direito, eu tinha que obedecer o direito. Então, as pessoas falavam, então, mas se o direito é injusto, por que você deve seguir o direito? Então, começou essa discussão sobre, então, existe um componente moral no direito? Existe
um ponto a partir do qual o direito deixa de ser o direito, que viola direito natural, ou viola o conceito de moralidade. Então, essa tradição do direito natural, ela voltou a ser debatida do, do, da Segunda Guerra Mundial para cá. E Interessante. também tem outra questão que também é da própria racionalidade dos juízes, porque os juízes eles não conseguem justificar a aplicação das normas com base só porque foi editado uma lei no parlamento ou porque foi editada uma medida provisória. Eles sempre precisam de uma força justificativa, eles precisam sempre dizer o porquê é importante seguir a norma. Então, alguns juristas, pensadores, dizem que o próprio juiz ele está imbuído de uma visão moral do direito, quando ele vai Entendi. justificar a aplicação das normas. Então, é impossível eu ter uma visão puramente positivista. Eu sempre preciso Entendi. dizer por que é importante seguir o direito. E essa questão, por que eu devo seguir o direito, é uma questão de legitimidade. E dentro da questão de legitimidade, haveria um resquício de, por que nós estamos fazendo aqui? Qual que é a melhor interpretação do direito? Quais são os princípios que baseiam isso? Então, essa outra visão diz, olha, o direito nunca foi dissociado da moralidade. É impossível ter uma visão estatal do direito. Eu costumo dizer que, assim como o keynesianismo infectou o pensamento econômico no século XX, o justpositivismo também infectou o pensamento jurídico, porque Perfeito. muitas escolas de educação jurídica só decoram as leis e não se perguntam qual é a função da lei, qual é a função do Estado, qual a função de legitimidade. Então, faz parte da educação jurídica que, assim, o mesmo preconceito que a gente vê com o economista não entendendo o Bitcoin porque sai da teoria dele, Ah, muitos juristas não entendem também certas questões que surgem do fenômeno jurídico porque eles estão com uma visão estatal do direito, uma visão de que só o entendi. Estado faz o direito. Entendi, perfeito. E existe uma afinidade aí, uma relação entre é, o direito natural, essa escola de pensamento jurídica, com os economistas austríacos? Porque a gente já viu aí o Existe, Hayek já tem, né? O Hayek já sim, tem aí uma sim. relação, pelo jeito. Não é à toa, porque o Hayek ele também a tradição do constitucionalismo americano é uma tradição que diz que o direito ele busca dar uma ele busca controlar o poder coercitivo do Estado. Então, uma Constituição ela vai dar uma esfera de liberdade para o cidadão seguir suas finalidades na vida, encontrar seus valores, ter liberdade. Uhum, Então, uhum. o constitucionalismo ele vem dessa tradição liberal de limitação do poder do Estado. E a moeda forte é a limitação do Estado se endividar e de criar Sim, valor onde não há valor. Não é à toa que na Constituição americana eles optaram por uma moeda forte. O dólar ele é lastreado, ele tem uma quantidade de metal. uhum. Originalmente na Constituição. Isso foi mudado, isso foi alterado a partir de jurisprudência e de leis, quando foi criado o FED em 1913. Mas, originalmente, os pais fundadores americanos, eles juntavam o ideal de moeda forte e o ideal de Constituição. E nada mais importante do que limitar o poder do Estado de se endividar e limitar o poder do Estado de controlar as transações econômicas. Então, Perfeito. o ideal de Estado de Direito, que o Hayek tanto fala, rule of law, ele também faz parte do mesmo ideal de uma moeda forte. Porque o tirano, o déspota, ele vai limitar sua liberdade e ele vai também tentar controlar a moeda, o sistema monetário. Então, é Perfeito. fundamental uma coisa e outra. E essas tradições, na minha visão, É, não podem ser separadas. é muito. é, eu posso até dizer que é muito bonito ver como o Bitcoin agrega todas essas ideias, né? E são ideias que no século XX acabaram sendo esquecidas ou talvez até propositalmente ignoradas.
Uhum. mas que o Bitcoin está resgatando, e são coisas que a gente vê que, né, que você nem precisa, vamos dizer assim, você nem precisa ser um grande especialista no assunto, como É. eu não sou um grande especialista na área jurídica, mas eu Uhum. entendo que essas duas escolas jurídicas Uhum. têm paralelos com o que eu vejo do Bitcoin, com todos os assuntos Sim. que eu estudo do Bitcoin. É fascinante Sabe, isso. sabe o que eu acho que é a questão? O Satoshi Nakamoto, assim como os pais fundadores americanos, eles não queriam mudar a natureza humana. Eles sabiam Perfeito. que as pessoas têm um altruísmo limitado, que as pessoas pensam estrategicamente, que eu posso ter até, eu posso, em geral, as pessoas elas têm afeições por pessoas próximas, mas elas não são anjos, mas também, em geral, Sim, não são demônios. E, e, e o Satoshi Nakamoto, assim como os pais fundadores, pensaram em dividir o poder e encontrar um equilíbrio no poder. Então, a divisão de poderes na Constituição americana e o federalismo americano são formas, é uma teoria dos jogos para limitar o poder do Estado. E o Satoshi Nakamoto entendia isso muito bem, entendia muito bem de natureza humana, com porque certeza. ele estudava profundamente a teoria dos jogos para falar como eu consigo criar uma escassez absoluta na moeda. Eu tenho que criar incentivos para que as pessoas egoisticamente as pessoas, não consigam alterar o protocolo e nem alterar a oferta monetária. E então eu vejo uma continuidade da mesma tradição, não uma ruptura. Perfeito. Satoshi Nakamoto voltou uma tradição antiga de não tentar alterar a natureza humana, mas de entender e criar sistemas de regras para que as pessoas não se submetam a alguém específico, mas se submetam às regras. O Bitcoin é um protocolo de regras, ao contrário de qualquer shitcoin, ao contrário de outra coisa, de outros projetos que surgiram, que sempre Uhum. existem os usuários, os administradores. É, O Bitcoin não, o Bitcoin são todos os usuários, são todos perfeito, submetidos às mesmas regras. perfeito. Esse paralelo, genial esse paralelo entre é, o, o projeto e a estrutura de incentivos que o Satoshi fez para criar o Bitcoin, né? Porque ele criou uma estrutura de Uhum, incentivos pensando que todos os agentes seriam humanos, do jeito que você falou, uhum, que foi genial e que fez o Bitcoin ser o Bitcoin. E eu achei incrível esse paralelo que você fez com também os pais fundadores dos Estados Unidos, que eles tiveram uma mente parecida também. Então, a gente vai pegar quais são os incentivos dos seres humanos, e criar um sistema para que todo mundo consiga. Não surja um agente abusador de poder nesse sistema, né? sim, sim, a Constituição E uma coisa americana, está ligada à é, outra, né? Porque, uhum, como você também disse, para a gente ter uma sociedade em que não existe um abusador de poder centralizado, a gente precisa da moeda forte. E é o que Satoshi sim, criou, também pensando em como que os seres uhum, humanos se comportam. é. Incrível, E é incrível. curioso que, por exemplo, o conceito de corrupção. Corrupção, na tradição antiga, isso desde Cícero, eles falavam de geração e corrupção das instituições. Uhum, Não é como a gente fala, corrupção do indivíduo. Pode haver corrupção do indivíduo, mas a preocupação de um legislador, de alguém que está tentando de criar regras ou pensar em regras, como não deixa as instituições se corromperem. uhum. Infelizmente, na tradição política, a gente vê a corrupção de instituições, em geral, porque o desenho não foi bem montado ou porque realmente era impossível criar um sistema perfeito. A Constituição Americana é um documento histórico muito importante, mas a própria Estados Unidos se corrompeu. Então, Sim, tem que pensar, eu não, tem que ver no teste do tempo. Quanto tempo duram as instituições? Quais são as regras que a gente faz para isso durar 100, 200, 300 anos, 1000 anos? É difícil, é uma tarefa difícil, porque você tem várias gerações perfeito. e, e essas E coisas são corrompidas. eu fico pensando se qualquer instituição que você for desenhar para durar 500 anos, sei lá, 1000 anos,
você sempre vai precisar da premissa de um dinheiro forte que não pode ser Uhum, inflacionado por sim, qualquer instituição centralizada. É interessante o dinheiro estar como premissa de uma instituição difícil uhum, de corromper, né? Um dinheiro bom, um dinheiro sólido. sim. Isso foi algo que eu não tinha pensado antes de ler o padrão Bitcoin, da questão da preferência temporal, né? Uma moeda forte faz com que nós pensemos. O conceito de preferência temporal, para quem não conhece, é o quanto a gente desconta o futuro pelo presente. E quanto mais forte uma moeda, mais o futuro ele se torna seguro. Mais Uhum. você tem confiança no futuro. Então você planeja o futuro. Assim como o Hayek se preocupava com as instituições jurídicas e para dar capacidade de planejamento, uma moeda forte faz com que eu tenha futuro, eu pense no futuro. Perfeito. Então, eu concordo totalmente com você, João, de que a moeda forte ela é fundamental para que a pessoa pense no futuro, porque o trabalho dela é remunerado em uma moeda forte e ela se sente valorizada. Ela pensa, nossa, eu tenho poupança, se acontecer algum problema na minha vida, consigo gastar um pouco dessa poupança. O meu trabalho ele tem valor. Isso significa que a minha vida tem valor. Então é um ciclo de coisas boas que passam a acontecer quando você tem uma moeda forte. Você pensa em riqueza intergeracional, você pensa em ter filhos, você planeja a longo prazo. Isso foi o livro do Saifedean que me abriu a mente, que eu não tinha pensado tanto assim concretamente, que foi a leitura que me despertou. Ele fala muito bem sobre isso, né? Como dinheiro é é um veículo para você gerenciar incertezas do futuro, né? E um Sim, bom dinheiro, quanto melhor dinheiro, melhor você consegue gerenciar essas incertezas do futuro. Quanto pior dinheiro, mais dificuldade você vai ter para fazer isso. sim. Puta, esse é um insight maravilhoso. Então, o fato de eu estar lidando com poupando em uma moeda forte, como o Bitcoin, eu consigo planejar meu futuro sem tantos sustos, porque a hora que tiver alguma imprevisibilidade, beleza, eu tenho uma moeda forte aqui que eu poupei, que eu consigo usar isso Uhum, para uhum, amaciar o susto ou diminuir o susto que eu vou tomar. Enquanto se eu sim. tô com uma moeda fraca, qualquer sustinho me quebra, qualquer sustinho me derruba. Ou É, você se e, endivida, né? ou você se endivida, exato. Mas assim, você se É. endivida e também você tem que pagar os Uhum, juros daquela dívida, então você tá frágil, né? uhum, Você tá uhum. muito frágil, enquanto o dinheiro forte te deixa menos frágil. Esse é um insight que muda a vida das pessoas, né? Eu acho que muda o Muda. comportamento delas mesmo, assim. O que eu acho curioso é que esse pensamento sobre moeda forte é bem estabelecido na teoria austríaca, né? Então, Sim, sim. desde o Karl Menger como eu disse, se você for até Adam Smith, David Hume, eles também falam sobre isso, mas o que o Saif fez de relevante foi aplicar essa essa tradição de pensamento ao Bitcoin que para muitos Isso. libertários até hoje não é intuitivo, né? Não é É, intuitivo. E aí total. começou a nascer eles gostam de ouro, de prata, então foi ver que o Bitcoin pode funcionar como um ouro melhor, então uma moeda forte descentralizada. Então foi uma releitura da tradição É, libertária ou da escola austríaca aplicada a um caso concreto que é o nascimento do Bitcoin. perfeito. E você acha que, agora eu vou te fazer uma pergunta mais especulativa, não precisa Uhum. ter tanta, é, não precisa se levar tão a sério para responder, pode especular mesmo. Você acha que o Uhum. Bitcoin, a gente chegou aqui numa conclusão, ou eu cheguei, que o Bitcoin ou a moeda forte é um componente essencial para instituições sólidas, vamos dizer assim. Uhum. E você acha Uhum. que podem surgir novos, você já pensou sobre isso? Surgir novas instituições, né, ou modelos novos de instituições por causa do Bitcoin ou em cima do Bitcoin? Eu, o, as especulações que eu vejo, né, de possibilidades. Um são as citadelas,
Aham. que seriam, eu imagino que são cidades, estados independentes que se reúnem, então seria uma forma contratual de ver o estado, só entra lá quem quer, então um estado livre. Ou a gente pode ver, eu vejo também especulações dos próprios estados ficando menor, né? Porque o Estado-nação, como nós vemos hoje no século XX, é uma Uhum. invenção recente, né? Sim. Ele precisou de guerra, ele precisou do monopólio, tentar se apropriar da força, ele precisou de Monopólio vários fiscal, fatos, monetário, né? fiscal, monetário. Talvez o Bitcoin cria um indivíduo soberano, e esse indivíduo soberano não crie uma citadela, mas sim, aos poucos, ele vai dissolvendo o Estado por dentro. Isso a gente está vendo nos Estados Unidos agora, eu acho, em alguns estados, Texas, Flórida ou Wyoming, que eles já estão com uma atitude diferente em relação à União, a União Uhum. dos Estados, o Poder Federal Uhum. americano, e se eles conseguirem minerar seu próprio Bitcoin, atrair vários Bitcoins, talvez eles tenham força de declarar uma secessão, mas aí vai haver as Forças Armadas Americanas podem ser convocadas se um Sim. governador declarar secessão. Aqui no Brasil também, uma das hipóteses constitucionais de você retirar um governador e nomear um interventor é se ele quer se separar do Estado. Então, vai haver muito conflito se alguns estados menores e fortes, cheios de bitcoinheiros, tentarem declarar. Mas instituições novas, é difícil pensar no que poderia surgir além de uma união de pessoas livres, armadas, que tenham algum tipo de visão de poder, visão de poder político, em que o Estado ele é realmente um servo ao indivíduo e não o Aham. oposto. Aham. Seria algo nessa linha, mas eu não penso como seria um tipo de justiça privada Sim. ou eu não sei, um É, anarquismo total. é algo ainda muito difícil de imaginar, né? Porque mesmo seguindo dessa premissa em que dinheiro sólido ser uma base para instituições e agora a gente tem um novo dinheiro sólido, então podem surgir novas instituições, ainda é muito difícil imaginar quais são essas instituições, né? A gente só sabe que a gente tem a premissa, que é o dinheiro É, sólido. Agora, o que vai é. nascer daí é muito especulação mesmo, né? Pode ser até tema de ficção científica, vamos Tem imaginar, né? aquele mote dos bitcoinheiros, fix the money, fix the world, ou a gente consertou o dinheiro, mas agora a gente tem que consertar tudo o resto. A educação, tem que Exato. consertar, tem que começar pela educação e começar formando indivíduos diferentes, né? Indivíduos mais Ah, livres, sim, com certeza. indivíduos soberanos, que buscam conhecimento de forma mais livre, mais criativos, com menos imposição. Então, acho que eu não sei que tipo de instituição poderia surgir. Eu sei que vai surgir um ser humano. Eu sei que vai aumentar muito o grau de liberdade, né? Mas eu não sei o que pode surgir além disso. E em relação, uma coisa que me surgiu aqui, em relação ao que aconteceu lá em El Salvador, Uhum. se aquilo você acha que é um bom exemplo de como juridicamente criar um incentivo ao uso do Bitcoin, então. Eu escrevi 2 artigos sobre o caso de El Salvador. Eu não tinha lido o projeto, nem tinha saído a lei ainda, ele só tinha anunciado lá na conferência em Miami. Aham. E o outro foi especulando o que poderia acontecer. Então, eu achei muito bom o, o que foi feito lá. Eu Aham. achei relativamente orgânico, porque nasceu mesmo de comunidades de surfistas, a Bitcoin Beach, alguns bitcoins que foram lá, o Jack Mallers. Então, foi um reconhecimento de que existia uma nova economia surgindo e que o Estado ele reconheceu, além do dólar,
o Bitcoin como legal tender. Então, foi algo que tá certo que é um poder estatal, então ele está dialogando, está nessa tradição do Estado dizer quais são as formas de pagamento, mas eu achei excelente a notícia, eu acho que eu espero que dê certo, e eu tenho visto os números da Tivo Wallet deles, tem muita gente usando, o Nayib Bukele mostrou que mais gente prefere o Bitcoin do que o dólar. Eu achei isso impressionante, eu achei que fosse mais para remessas. Então, bacana. Isso vai ajudar muita gente em El Salvador. Eu vi muita gente criticando, é um país autoritário, só tem máfia, é um país dominado por milícias, mas ninguém pensou na questão concreta de salvadorenhos que tinham que ficar na mão dos bancos para receber as remessas do exterior, porque grande parte, 70% da economia estava desbancarizada e grande parte é de remessa de dólar para a nação. Então, a população brasileira, a população salvadorenha, eu acho que foi muito bom para eles, e foi um ponto de vista estratégico do presidente, eu achei excelente. Eu achei bacana. Fiquei muito feliz com a notícia. Eu acho que o que a gente consegue ver são coisas positivas mesmo, né? E apesar, como você falou, apesar da lei ter vindo dessa tradição positivista, né, do Estado dizer o que é moeda, você destacou bem também em dizer que, na verdade, era uma demanda orgânica ali que já existia, né, que parece que já estava sendo desenvolvida, né? Aqueles que criticaram e falaram, agora o Bitcoin perdeu, agora o bitcoinheiro agora é a favor do poder do Estado, se é bom para o Bitcoin, eu não vi nenhum desses críticos falando algo contra a própria conceito de curso forçado ou curso legal. Sim. Se você não tem uma tradição de crítica ao curso legal do dólar, aquilo os salvadorenhos não queriam escolher o dólar. Aquilo era imposto. Eu não escolhi o real, isso é imposto a nós, o real, como moeda de pagamento. Então, eu achei bizarro, porque a gente começou a ver, agora o bitcoinheiro, não vi ninguém falar isso. Inclusive, naquele artigo que diz que o Bitcoin tem que ser aceito, é o artigo 6º. O artigo 7º já diz que porque que acontece? Algumas comunidades isoladas, eles só tinham Bitcoin para pagar. O legal tender ele vem para a obrigatoriedade de circular aquela moeda naquele local. Só que no Tivo Wallet você pode pagar em Bitcoin, a pessoa tem que aceitar o pagamento em Bitcoin, mas ela converte imediatamente em dólar. Não é uma imposição. Agora você só pode usar o Bitcoin. A pessoa, se ela não quiser ficar um segundo com o Bitcoin, ela consegue converter imediatamente em dólar. A pessoa manda em Bitcoin e recebe em dólar. Quem quer receber em dólar, vai receber em dólar. Quem quer pagar em Bitcoin, paga em Bitcoin. Tecnologicamente, isso é possível hoje. Assim como você vai andar de Uber na Europa, sai o real da sua conta aqui no Brasil e é debitado em euro para um taxista, para o Uber na Europa, isso acontece lá. Você pode mandar Bitcoin e receber em dólar. Então, isso assim, do ponto de vista da liberdade do salvadorenho, só ampliou, você deu mais opção. Não foi algo da coerção estatal. Perfeito. Concordo, também concordo. Sou dessa linha aí. Acho que não foi dizer que Bitcoin agora em El Salvador é curso forçado, assim como o dólar, né? Então a pessoa ainda tem a opção de usar os dois. E outra questão, último comentário. Claro. O presidente, o Nayib Bukele, foi várias vezes na TV nacional e também em vídeo no YouTube explicar como funcionava a carteira e explicando esses pontos de que quem quiser receber em Bitcoin, recebe Bitcoin, quem recebe em dólar, recebe em dólar. Isso não vai mudar, você só ampliou a liberdade. E ainda facilitou a população que não tinha conta bancária. Onde estava o sistema bancário, financeiro, falando que tinha que bancarizar aquelas pessoas? Então, ele tinha uma transparência que nenhum político brasileiro eu vi ter, sabe?
deu meses para as pessoas se programarem. Tá certo que foi assim, 3 meses, talvez não seja tanto tempo, mas eu achei muito bem executado Mas foi transparente, concordo. e Foi transparente também. transparente. Legal. Cara, tenho umas perguntas da galera do Twitter que a gente podia conversar sobre. Claro. Uma delas é se você tem a intenção de escrever um livro seu, uma autoria própria. Eu pensei sobre isso. Eu não sei se eu gostaria de publicar um livro. Agora, não sei se seria uma compilação de artigos ou um livro como o do Saif. No momento, estou escrevendo minha tese de doutorado, então esse seria um plano para alguns anos. Mas o Bitcoin é fascinante e eu não paro de estudar, tanto da parte social quanto da parte técnica, histórica. Então, eu tenho sim esse plano de algum dia escrever Boa. um livro para as pessoas. Eu gosto de livro, eu gosto de ler livro, eu gosto de ter um livro na mão, então acho que seria bom É, escrever. pô, eu super incentivo aí, guarde esse projeto com carinho. Acho que se um dia você precisar também de financiamento, é capaz de fazer um crowdfunding ali no Twitter, acho que o pessoal é Ah, capaz de legal, aderir, viu? legal. Outra pergunta que surgiu também é se você tá, tá com um projeto de traduzir o Fiat Standard, que é o novo livro aí do Saifedean, né? O padrão Fiat, o padrão fiduciário. Ele é um livro que já está sendo traduzido. Eu fui colocado no grupo de tradução, mas eu não estou traduzindo, porque eu estou sem tempo agora. Quando eu estava no padrão Bitcoin, eu tinha tempo, então eu não aceitei o projeto, mas o Breno Brito, que foi revisor do padrão Bitcoin, vai fazer a revisão desse. Legal. E então já está sendo traduzido, mas não sou eu o Ah, tradutor. bacana. Você chegou a ler alguma coisa desse livro? Porque ele foi liberando aos poucos lá no site. Eu li alguns Eu não, capítulos, acho que eu li uns 3 capítulos. E eu eu achei li pouco. genial, genial, genial. Vai ser um outro Eu ainda grande não li livro. tudo. Vai. E vai ser assim espetacular. Eu tenho acompanhado as discussões do podcast de Saif. Ele tem podcast Bitcoin Standard, podcast que ele traz vários autores. Ele vai desenvolvendo a ideia no próprio podcast e ele Sei. vai refinando a ideia então eu estou esperando para ler. Eu já comprei o livro, não chegou ainda. Ele já terminou. Eu estou esperando chegar. Mas eu estava esperando a versão final para ler do começo ao fim, sabe? Porque ele É. revisou várias vezes, então eu estava Sim, esperando. eu Mas fiquei com pelo essa que eu impressão vi, também. Fiquei com essa impressão. Eu comecei a ler e aí eu vi que tinha algumas coisinhas que faltava uma revisão e eu falei, cara, será que eu não espero ele é, terminar para ler tudo de uma vez? Mas eu tudo que eu prefiro ler a li eu obra achei completa. impecável também. Achei, puta, esse cara é muito foda. Muito bom. Uma pergunta que surgiu lá do Mrs. Capital, lá no Twitter. Ele perguntou qual que é a sua opinião sobre o papel das shitcoins no ecossistema. Eu acho que as shitcoins, elas têm vários papéis. Eu penso assim, o Satoshi Nakamoto, ele criou uma grande bênção, que foi o Bitcoin. A escassez absoluta do Bitcoin, uma moeda descentralizada, forte e inconfiscável. Mas isso abriu uma caixa de Pandora, porque ele mostrou que é possível criar algum tipo de criptografia de chaves públicas e privadas e alguma forma de ter o controle, seja para um blockchain dessas transações. Uhum, Isso gerou uma abundância de projetos e cópias mal feitas do que seria o Bitcoin e gerou todas as shitcoins. Eu não vejo valor nenhuma delas em si, mas a função que elas cumprem são para aquelas pessoas que são hackers e boas programadoras ou grupos de pessoas que sabem que o Bitcoin ele não pode ser hackeado, ele não pode ser confiscado. Então, criaram esses projetos para pegar Bitcoin de quem não sabe o que é o Bitcoin ainda. perfeito. Então, as shitcoins elas cumprem essa função para enganar a pessoa desavisada, a pessoa que não estudou o suficiente
e a pessoa que não entendeu o que é escassez absoluta. Porque eu vejo muita gente do Ethereum, de Nano ou Aham. Polkadot falando: ah, a gente está queimando as moedas, a nossa é escassa também. É. Mas não, a escassez não é importante, a escassez absoluta. Eu sei que essas regras do Bitcoin não vão ser mudadas. O próprio Ethereum acabou de mudar a forma de emissão das moedas. Você vê como é Não. emitido um Ether, parece um batimento cardíaco caindo, assim, é uma coisa Exato. completamente louca. É. Você não tem, ah, agora é mais escasso. Eu já vi gente falando assim, agora é ultrasound money. Estamos queimando o Michael Saylor por dia. Isso é um absurdo, isso não tem valor nenhum nisso. Valor nenhum Sim, você criar uma exato. escassez. Eu posso criar um CryptoKitty, falar que tem 10, vender um, sabe? Não é essa a questão. É, E exato. outra, eles não são moedas. Eles não são moedas. O Bitcoin é o único dinheiro. É o único dinheiro descentralizado. São Não. tokens, são formas de criar uma criptografia. Então, ele não. E tem outra função que eu vejo pessoas falando, mas eu não vi tanto na prática, que é uma testnet do Bitcoin. Então, esses outros projetos criam coisas interessantes que Sim. algum dia, eventualmente, vai ser usado o Bitcoin. Eu não vi isso se aplicar na prática, mas teoricamente é possível alguém criar alguma coisa e isso ser incorporado em alguma outra camada do Bitcoin. O Ether foi muito importante nas Block Wars, porque viu que o que acontece quando você faz um hard fork errado. Então, isso Não. está no livro do Block Size Wars, é muito bom, porque o Ether sofreu um hard fork em 2016 e os small blockers, eles falaram, olha, viu como dá errado? Viu como se você fizer um hard fork dá errado? E você tem que alterar os parâmetros de consenso, então mostrou o que não fazer Não. no Bitcoin. Então, isso também é importante, pela via negativa, o que não fazer. Isso é Perfeito. importante. Eu acho que são essas funções que Ah, as shitcoins. o Ethereum vive dando uns pepinos aí, né? Que no caso, se acontecesse isso no Bitcoin, acho que seria um baque, né? A última vez o Ethereum saiu do ar, aí algumas implementações do Ethereum saíram do ar por várias horas, e acho que é um grande exemplo dos riscos que o Ethereum tomou e as consequências dessas decisões. E o que a gente não quer no Bitcoin, né? Porque ninguém quer que o Bitcoin um dia saia do ar ou a rede saia do ar por algumas horas, né? Isso seria não seria bom e acho que ninguém quer, ninguém nem cogita tomar as decisões que levaram a acontecer isso no Ethereum. Outra pergunta que fizeram lá no Twitter, mas eu não sei se é muito sua praia, aí você vai me dizer, mas é meio que previsão de preço, assim, qual é a sua expectativa, o que você acha que vai acontecer? Se não for muito sua praia também, você pode se livrar da pergunta, mas Eu, achava interessante se você quiser falar um pouco. preço, eu acho que o Bitcoin ele é um number go up technology, então Boa. ele é programado para se valorizar. E a gente vê que as moedas fiduciárias estatais são programadas para perder o valor. Uhum. Então, eu acredito na força do protocolo, e ele tem se provado nesses anos compatível e com essa premissa de number go up. E eu fiquei fascinado com o modelo de stock to flow do Plan B quando saiu em 2019. E ele, inclusive, é baseado também em algumas passagens do Bitcoin Standard, que é taxa de escassez. Então, eu costumo seguir o Stock to Flow original do Plan B para ver, assim, para me posicionar em relação ao preço, mas minha racionalidade é sempre hold e não me preocupar com isso no curto prazo, a volatilidade. Eu sou fã do dollar cost average, então eu acho que as Show. pessoas têm que se expor, têm que tirar a volatilidade a partir da compra recorrente. Então, esse negócio de perguntar qual que é a minha previsão de preço é um resquício da mentalidade inflacionária Fiat, né? ou Fiat de você, se
se preocupar com o curto prazo. Se preocupar Então, com o acho trimestre, né? Com o próximo com o trimestre. trimestre. Tá certo que, assim, o preço é importante. Claro, claro, sim. É uma peça fundamental, justamente porque o mercado ele é sábio nesse sentido no longo prazo. Uma shitcoin, eu espero que elas percam valor. Eu ficaria assustado se o Bitcoin no longo prazo perder muito valor, uma shitcoin não ganhar, mas Sim, eu claro. acredito que isso não vai acontecer. Mas assim, previsão de preço eu não tenho, não. Mas eu gosto do modelo de stock to flow, eu acompanho, mas é um range muito grande, né? Você não consegue É. ali, pro ano que vem, o pico, acho que é 288 mil, mas também pode chegar a mais baixo. Então, mas eu acho que É. ele vai seguir mais ou menos stock to flow. É o que eu espero que É uma aconteça. boa base, né? É um É um rumo, um bom norte norte. ali. É um rumo. Porque casa com os halvings, né? Então, Sim. e é baseado na taxa de escassez, que é um componente objetivo da oferta. Mas a demanda, a gente sabe, né? Ela é muito variável por notícias de curto prazo, se tem um ban em algum lugar. Então, mas eu acho que no longo prazo ele vai seguir mais ou menos o stock to flow. Perfeito. Cara, acho que era isso mesmo. E aí, para finalizar, eu sempre peço para o convidado indicar um livro, ou um artigo, ou, enfim, uma leitura em geral. Eu, eu tenho alguns, eu posso falar mais de Boa. um? Claro, pode Tá. falar quando você quiser. Bom, o primeiro, o white paper, né? Show. Todo mundo. Mas ler o white paper em conjunto com um artigo que eu acho fantástico, de um cara chamado Gwern, GWERN.net. O nome do artigo é Bitcoin is Worse is Better. É um Ah, artigo conheço. Muito de bom. 2011 e o problema do white paper, ler assim puro, né, sem saber nada, é que você não sabe os termos. E Ah, nesse paper ele diz o que foi importante de tecnologia que o Satoshi juntou para criar o Bitcoin. Então, o que é SHA-256, o que é criptografia de chaves públicas, o que é uma Merkle Tree, o que é... Então, ele fala assim, o Bitcoin poderia ter sido criado a partir de 2001, se não me engano, que foi quando a NSA concluiu o SHA-256, a criptografia. E porque sim. desde a década de 70 você tem a Merkle Tree. Então, ele juntou peças que antes existiam, mas que nunca tinham sido juntadas daquela forma. Por isso que é tão Ah, difícil saber quem é o Satoshi Nakamoto, porque ele não criou uma criptografia nova, ele juntou ah, coisas que já existiam. Então, ler o white perfeito. paper com e esse é bom porque ele tem as referências, você passa o mouse em cima, você consegue ver os termos, então é muito bom para estudar. Isso para quem é Ah, iniciante. perfeito. Esse texto é muito bom. Vou fazer um comentário sobre ele só porque Tá. ele tem essa visão de que ele chama o design do Bitcoin, na verdade, de feio, É. no sentido de que o Satoshi não criou algo que era a maior inovação, vamos dizer assim, Uhum. criptográfica da época e tal. Ele usou os métodos criptográficos já antigos, já consagrados, vamos dizer assim, testados, que não estava na ponta de linha da pesquisa criptográfica da época, né? E Isso. com isso ele conseguiu criar um sistema feio, mas genial. É um É, pouco esse a eu, ideia do cara, né? eu não sou programador, então não consigo avaliar a estética de um código, mas eu já vi programadores que eu respeito, que são excelentes, como o Narcelli, falando que é feio mesmo, que ele não era um bom programador nesse sentido, mas é importante que funciona, isso que é bom. Sim, genial. Boa, Então, essa é a primeira recomendação. Eu legal, tenho outra, um ensaio do David Hume, chamado On Money, sobre o dinheiro, perfeito. que eu acho genial, é do século XVIII, e ele refuta, em poucas palavras, tudo que o keynesianismo fala, que é importante crescer a oferta monetária conforme a economia se desenvolve. Ele fala, não importa a quantidade de moeda circulando, o David Hume, não sei se você sabe, ele escreveu o Tratado da Natureza Humana, escreveu livros, mas ele gostava mesmo dos ensaios dele, são ensaios excelentes, e ele tem um ensaio só sobre o Incrível, dinheiro, então chama All Money, sobre o dinheiro, que é incrível, excelente. incrível. Pô, Eu tenho. esse eu já
abrir uma aba aqui e vou ler provavelmente essa semana ainda. Não, assim, os outros ensaios do David Hume sobre... Tem um livro traduzido em português chama Ensaio sobre Delicadeza e Paixão, que são ensaios, assim, para a vida, Incrível, sabe? incrível. Mas deixa eu dar mais duas, talvez três recomendações. Um Show. livro muito bom chamado Dinheiro e Magia, que é um ensaio de um economista chamado Hans Christoph Binswanger, que ele analisa a segunda parte do Fausto do Goethe. O Goethe, no fim da sua vida, escreveu a continuação do Fausto, que é sua obra máxima, um dos maiores poetas, intelectuais, filósofos da história, e ele Aham. escreveu a parte 2 sobre o pacto mefistofélico entre o Dr. Fausto e Mefistófeles para criar o Fiat Money. Isso em 1838. E Interessante. é excelente, é um ensaio só sobre isso, o pensamento econômico do Goethe, nessa parte 2 do Fausto. Maravilhoso. E é sobre o dinheiro, a moeda fiat. E que, assim, o raciocínio é o seguinte: a alquimia sempre foi, a pedra filosofal, a alquimia sempre foi uma busca de vários intelectuais e políticos e autoridades, mas a alquimia tem custo. E o Fausto chega e fala, e o Mefistófeles chega e fala: por que você não cria um dinheiro a partir de nada? É, Nem alquimia você precisa. maravilhoso. Que é exatamente o Incrível. que a gente tem hoje. É muito bom. O ensaio é muito bom. E tem um último que chama The Ethics of Money Production, que é do Hans Guido Husmann, que é um livro muito interessante. Esse Hans, ele é vivo, é um libertário austríaco, que ele faz uma análise das discussões da escolástica do século XV sobre a produção de dinheiro, e ele cita muito um teólogo chamado Nicolau Oresme, e é só sobre o pensamento tradicional, tomista, de São Tomás de Aquino, e as discussões medievais sobre o dinheiro e contemporâneas. Então, ele fala das consequências morais de você ter uma moeda monopolizada pelo Estado, porque a gente precisa de moeda forte. E ele acaba esse livro, você fala assim, ele fala assim, a conclusão do livro, precisamos de uma moeda forte. Ele acabou o livro em 2008. Aí, em 2009, o Bitcoin é criado. Nossa, que incrível. Inclusive, inclusive o Jimmy Song, um pessoal que leu esse livro, escreveu um livro chamado Thank God for Bitcoin, inspirado nesse, para falar assim, olha, o Hans chega numa conclusão que a gente também chega, mas a gente tem a solução para esse livro, que é o Bitcoin. E ele está de Perfeito. graça no Instituto Mises, é muito bom. Pô, que incrível. E Depois desse papo aí, eu acrescentei vários, vários livros para minha listinha aqui, para minha filhinha, cara. Mas você quer indicar mais um? Você estava continuando? Desculpa não, te os interromper. últimos, não, é só os últimos que o Ivan até falou, o blog do Nick Szabo, principalmente o Shelling Out, Perfeito, né, o style perfeito, dele, mas isso daí todo Bitcoin conhece, e o NakamotoInstitutes.org, que também é excelente. perfeito. Tá cheio de pérolas, esses dois sites. Cheio, Pô, valeu, valeu, Guilherme. Obrigado mesmo pelo seu tempo, cara. Foi, foi do caralho aqui conversar com você, vários assuntos que eu queria explorar e a gente conseguiu. Fiquei bem feliz com o eu, resultado. eu que agradeço o convite, eu também gostei muito de conversar, e sempre que quiser conversar, é só mandar uma mensagem. Boa, Eu estou gostando muito das suas conversas, era o que faltava para os bitcoinheiros brasileiros. A gente tem os bitcoinheiros, o canal, que é excelente, eu acho que o brasileiro ele tem muita sorte de ter os bitcoinheiros para consumir conteúdo, e o seu podcast só veio melhorar, o que já era muito bom. show. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. E com certeza vai receber outros convites aí para voltar. Legal. Show. Valeu, Guilherme. Então tá. Valeu, obrigado.